Oi, no vídeo de hoje vamos falar de Devilman, mangá escrito e ilustrado por Go Nagai em 1972. Além de Devilman, Go Nagai ele é conhecido pela criação de Mazinger Z, o mangá responsável por popularizar o gênero de mechas lá no Japão. E sim, eu confesso que eu tinha muito preconceito pela obra por ela ser antiga, já que no meu código de conduta está bem claro. Eu só consumo qualquer material de entretenimento dos anos 80 pra cima. E graças a esse meu pensamento estúpido eu deixei de consumir várias coisas que todo mundo fala bem e eu só ignorava, como por exemplo o filme The Warriors, os mangás de Osamu Tezuka como Blackjack e Dororo, vários clássicos da Disney que eu não assisti por causa disso e, obviamente, Devilman, que eu só fui dar uma chance a ele no lançamento do anime Devilman Crybaby, que eu não conseguia terminar por causa daquela sua animação, entre várias aspas, peculiar. E como hoje em dia eu só leio quadrinhos e mangás praticamente, é sério, o único anime que eu tô assistindo hoje em dia é Pokémon Horizon, então eu decidi ler Devilman. E cara, eu amei muito ler isso. Foi uma história que me cativou ao ponto de eu parar de ler tudo que eu tava lendo antes, e olha que não era pouca coisa. Mas enfim, eu vou logo abordar sobre a história, pois recentemente eu descobri que minha mãe assiste meus vídeos e eu preciso dar o contexto sobre o Homem-Diabo antes que ela venha mandar eu apagar meu canal por achar que eu tô fazendo apologia ao satanismo. A introdução de Devilman é bem complexa, no sentido de ter muita informação, então preste atenção aí, cara, que lá vem bomba. Devilman conta a história de Akira Fudo, um garoto que tá morando na casa da família Makimura, pois toda a sua família se mudou para outro país e ele quis continuar, sabe, estudando na mesma escola, e por isso ele tá morando lá mesmo. Akira é um garoto franzino, sem nenhuma capacidade física e com uma personalidade bem mansa, o que faz ele sofrer constante bullying dos seus colegas, incluindo a sua própria amiga de infância, Miki Makimura, que faz o tipo de brincadeira falando que ele é covarde, menininha, viado, sabe, coisas da época. E no meio de uma confusão envolvendo os delinquentes da escola, ele é salvo por Ryo Asuka, seu amigo de infância que simplesmente saca um revólver e dispara contra eles. Ryo ele é filho de um professor arqueólogo que descobriu a existência dos demônios, e por causa disso ele teve o seu corpo queimado numa tentativa de fazer o pacto com eles. O Ryo mostra ao Akira, através de uma máscara de pedra, visões sobre a história dos demônios e seu plano de acabar com a humanidade, e ele pede ajuda a Akira pois ele é o único humano na Terra em que ele pode confiar. Relutantemente, Akira aceita e então eles vão parar em uma boate dentro de um bunker anti-bombas chamada Black Sabbath. E lá o Ryo manda o Akira beber o uísque batizado, se é que você me entende, para que eles percam a razão. E essa festa foi feita para atrair os demônios, porém não estava sendo o suficiente. Então o Ryo começa a matar todo mundo que vê pela frente, causando uma briga enorme. O plano do Ryo era o seguinte: seu pai descobriu que é possível um demônio se fundir com um humano através de uma espécie de possessão. Porém a condição que isso aconteça é que o humano esteja completamente sem razão. E pelo fato do Akira ser um garoto de coração puro, o Ryo acredita que ele irá conseguir resistir às forças demoníacas e ganhar os poderes dele. Depois de muita merda, o Akira consegue se fundir a um demônio, conhecido como Amon, se tornando assim Devilman. E graças ao poder do protagonismo, ele deu a sorte de se fundir com um dos demônios mais fortes que existem. O Ryo não conseguiu se fundir com ninguém, fazendo assim a tarefa de acabar com os demônios e proteger a humanidade será dada apenas ao Akira. Então os dois se unem e se tornam caçadores de demônios. Depois da fusão com Amon, Akira fica mais forte, viril. Sua personalidade que antes era mansa agora passa a ser mais séria e agressiva. Além disso, a relação entre o Akira e o Ryo é puramente o contraste da razão e a emoção. Akira é um demônio com coração humano, e ele usa seus desejos de lutar para poder acabar protegendo as vidas das pessoas. Já o Ryo, ele é mais analítico, sempre usando a razão, porém várias e várias vezes ele se mostra meio indiferente aos humanos, pois logicamente não valia a pena salvá-los, já que se eles têm muita chance de morrer, ou se o inimigo for forte demais pro Devilman enfrentar, meio que não vale a pena salvar aquela vida, entende? Nesse ponto assim. Podemos ver isso claramente até em seus designs. O Akira sempre anda por aí com roupas de tonalidade preta, e ele é o personagem que mais sofre de alto contraste entre os painéis do mangá. Já o Akira sempre está trajado de roupas brancas, e mesmo eles sendo muito opostos, eles são personagens que se completam um ao outro nas relações, e é algo muito bom ver como eles trabalham junto. Na primeira metade do mangá, a história é só um puro Battle Shonen clássico.
tem algum demônio fazendo graça por aí, o Ryo vai lá investigar, e então, depois que ele descobre tudo, o Akira vai lá e mete a porrada nele. Porém, lá para a segunda metade da história, tudo muda quando o próprio Akira quebra a quarta parede falando que agora, nós os leitores também faremos parte da história. E nesse exato momento, toda a humanidade toma conhecimento da existência dos demônios, e o pânico toma conta de todo mundo. E basicamente a obra explora muito o debate sobre a crueldade dos seres humanos, mostrando que eles são piores do que os demônios mais terríveis que existem. E não entenda errado, os demônios são sim criaturas cruéis e monstruosas, mas tem hora que os humanos conseguem ser bem piores. Principalmente quando eles fazem alguma caça às bruxas, a outros humanos que são suspeitos de serem demônios. A galera vai lá e mata a criança de forma brutal só por pura superstição, tá ligado? E esse era o plano dos demônios de destruir a humanidade. Revelar sua existência para poder causar grande medo, se infundindo com qualquer humano por aí. Deixando que os próprios humanos façam um trabalho sujo depois disso, já que com o pânico generalizado os humanos perderiam a razão e se entregariam à loucura. Apesar da sua arte ser bem cartunesca e estilizada e bem semelhante aos desenhos do Osamu Tezuka, criador de Astro Boy, ela surpreendentemente consegue conversar bem com o enredo da história. Sem falar nos demônios. O Go Nagai sabe muito bem desenhar criaturas monstruosas e medonhas. Tem uns até que dá até muita agonia de ver e que você fica torcendo pro Akira matar logo aquele bicho pra ele ser removido da história, tá ligado? E se você viu meu vídeo falando sobre Punk Rock Jesus, sabe muito bem que eu amo alto contraste, e o Go Nagai entrega esse tipo de arte várias e várias vezes. Sem falar na coreografia das lutas. Elas são muito bem feitas e isso é algo que deixa bem interessante de se ver e elas são boas de se acompanhar. Porém, algumas vezes tem muita poluição visual, mas, sabe, nada no nível Toyotaro, se é que você me entende. Beleza, e nesse momento do vídeo eu vou dar minha opinião do mangá com spoilers, ok? Então você já tá avisado. Mano, Devilman, ele é um mangá ótimo. Ele é bem escrito, bem desenhado e traz boas críticas sobre a crueldade humana, crescimento das crianças, capitalismo, guerra e etc. Porém, apesar da segunda metade da obra ser considerada melhor que a primeira, pois ela retrata o tema principal do mangá, só que, sabe, sendo sincero, ela não me agradou muito. Sim, as críticas são boas e são válidas, porém, a forma que a segunda metade é feita me deixou meio insatisfeito. Muito por conta do ritmo, muita coisa acontecendo em vários cantos do mundo e o mangá apresenta muito personagem importante de uma vez, sem dar contexto de nada, e eles não são desenvolvidos. Mano, o próprio Deus aparece lá e deleta um país inteiro que estava cheio de demônio, transformando tudo em uma estátua de sal, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas só fica por isso mesmo. Nessa segunda metade, o Akira e o Ryo, que são os protagonistas, eles têm muito pouco tempo de tela, se aqui podemos chamar isso dessa forma, já que é um mangá e... tá, vocês entenderam. Fora isso, o mangá simplesmente reserva um capítulo inteiro pra contar a história de uma personagem que simplesmente não tem importância nenhuma, tá ligado? E antes que alguém venha comentar que a Miko era importante, pois através dela os humanos conseguiram criar armas que podem matar os demônios. Só que sinceramente, cara, se eles só falassem, capturamos uma garota demônio aleatória por aí e graças a ela conseguimos fazer uma arma de ácido que pode matar os demônios, e isso não mudaria em nada o enredo. Talvez o Go Nagai fez dessa forma pra gente ter mais empatia pela personagem, mas pelo menos comigo continuei não ligando muito pra Miko. Sem contar o final. Ah, esse final, viu? Ele é muito bom, ele é muito satisfatório, porém ele tem uma execução terrível na minha opinião. É revelado que Ryo é o próprio Satanás, e de alguma forma ele tinha entrado no corpo do Ryo quando ele era criança, mas perdeu suas memórias. E cara, essa revelação não me surpreendeu em nada. Sim, eu já tinha assistido o anime do Devilman Crybaby, por isso já sabia disso antes de ler o mangá, porém o Go Nagai dá tanta pista sobre o Ryo ser o próprio Satã que isso ficou na cara basicamente uns 4 capítulos antes da grande revelação da obra, entende? O Ryo se cagou de medo quando viu Deus transformando a Rússia em uma pilha de sal. Além disso, ele conseguia prever as ações dos demônios, muitas vezes passando por ele ser um cara muito inteligente, estrategista, que consegue prever os movimentos do seu inimigo. Mas ele mesmo acaba revelando que sempre achou estranho que tudo que ele realmente deduz acontece. Sem falar na batalha contra a Silen, que o cara simplesmente acorda falando o Akira está em perigo e ele vai até onde a luta ia acontecer e ajuda o Akira, tá ligado? Ou então o capítulo onde ele decide matar um demônio sozinho, ele sai vivo da luta sem nenhuma lembrança do que aconteceu e, sabe,
Enfim, vários acontecimentos que mostram claramente que ele era realmente o próprio Satã. Enfim, no final de tudo, quando Akira, juntamente com os Devilmans, se reúne para iniciar uma guerra contra Satã e seus demônios, não tem nada. É sério, não tem luta nenhuma. Tipo, só mostram umas 3 páginas mostrando como o planeta ficou destruído, e depois temos uma icônica cena onde o Akira tá morto e o Ryo tá deitado do lado dele fazendo um monólogo. Enquanto isso, os anjos de Deus estão lá destruindo a Terra. E isso simplesmente me decepcionou, pois eu estava esperando, eu estava tendo uma expectativa grande para uma batalha final incrível, e eu tive literalmente nada. Não tem motivos do autor ter feito isso dessa forma, afinal estamos falando de um mangá shonen de ação. Obrigatoriamente deveria ter uma luta no final entre o Akira e o Satanás. E é basicamente como se eu tivesse assistido um filme sobre carros e corridas, e no final, na corrida final, o cara deu a largada e do nada corta pros caras finalistas da corrida estarem tendo uma conversa profunda no meio do bar. Basicamente é isso. Os únicos motivos válidos que eu consigo pensar pra isso são: ou o Go Nagai estava sendo muito pressionado para finalizar o mangá na época, ou ele simplesmente estava cansado e acabou tudo de forma rápida. Mas uma coisa tem que ser falada: Go Nagai tem meu respeito total, pois ele simplesmente fez um final onde tudo é destruído e sem esperanças nenhuma de ter continuação da obra. Mano, você construir uma história boa pra depois simplesmente destruir tudo é simplesmente, sabe, louvável. É algo corajoso de se falar, pra dizer o mínimo. E sim, tanto os demônios quanto os humanos tiveram que mereceram no final. Isso foi satisfatório, porém, não ter uma batalha final sendo mostrada em um mangá de ação é algo que não tem nenhum motivo válido narrativamente falando. E basicamente é isso. Essa é a minha opinião sobre Devilman. Deixa o like, se inscreva e tchau.